Olá, nossas boas-vindas para você. Estamos iniciando mais um estudo do livro Entre a Terra e o Céu. Hoje nós estudaremos o capítulo 38, Casamento Feliz. Vamos lembrar que este estudo que você está assistindo nesse momento, ele é uma gravação, ele não é ao vivo, ele é uma gravação onde nós assumimos o compromisso de irmos até o final desse livro. E já está quase acabando. Hoje é o capítulo 38, esse livro tem 40 capítulos. Então, este capítulo e mais 2, nós encerraremos os estudos desse livro. Então, antes de começar, vamos fazer nossa prece, vamos rogar a Jesus, rogando também aos espíritos protetores, espíritos amigos, que nos amparem, bem como aos nossos familiares, para que possamos ser fiéis aos comentários que porventura que fizermos e que todos nós possamos estar receptivos a estas vibrações, a estes ensinamentos, e termos a força e a coragem de colocá-los em prática na nossa vivência do dia a dia, assim contribuindo para nos tornarmos pessoas melhores. No teu amparo, na certeza da tua presença, nós então pedimos permissão para iniciarmos os estudos desta reunião de hoje. Que assim seja. Então vamos lá, né? Vamos abrir nossos livros aí e começarmos ao estudo do capítulo número 38, Casamento Feliz. Bem, neste capítulo, a gente vai ver, né, que agora a família do Amaro e da Zulmira, ela está mais próxima do Mário Silva, que, por sua vez, está mais próximo também da Antonina, né? Então, vamos começar aí a nossa leitura. A tempestade de sentimentos no grupo de almas sob nossa observação amainou pouco a pouco. Júlio, na vida espiritual, aguardava sem sofrimento a ocasião oportuna de regresso ao campo físico. Zulmira, sob a influência benéfica de Antonina, renovara-se para a alegria de viver. Então nós já estamos vendo como que aquela família mudou, tanto a família biológica, quanto a família humana, né, considerando o Mário Silva aí também, a Antonina, e a família espiritual, o próprio Júlio. Depois da sua última encarnação, o seu perispírito foi recomposto, né? E aí ele desencarna, volta para o plano espiritual, mas dessa vez sem sofrimento algum. Estava lá aguardando a sua próxima oportunidade reencarnatória. Continuando aí no livro, né? Vamos aqui no terceiro parágrafo, né? Mário Silva, transformado pela orientação da jovem viúva, da Antonina, afeiçoara-se a ela profundamente, habituando-se-lhe ao convívio. Então, olha só, gente, a gente vai começando a perceber a aproximação daquelas pessoas envolvidas nessa trama, né? O Mário Silva já se aproximou do Amaro, se aproximou da Zulmira também com outros olhos, e estava sentindo uma atração muito grande pela Antonina. Então, olha só como as coisas começam a se redesenhar, né? O Amaro e a Zulmira já estava se recuperando, bem recuperada também, né, da sua última enfermidade, e aquele casal, Amaro e a Zulmira, né, voltariam à sua vida conjugal, né, já para receber o Júlio em sua nova reencarnação. E a gente observa também que o enfermeiro Mário Silva está se aproximando também da Antonina, né? Então vamos lá. Sólida amizade fizera-se entre as personagens dessa história. E aí a gente vê também que a própria Antonina ela passou a frequentar o lar
do Amaro e da Zulmira estava se aproximando deles também, estavam desenvolvendo e fortalecendo essa amizade. Tanto os filhos da Antonina também com a Evelina, a filha do casal, né? Aliás, a Evelina, né, a filha do Amaro, né? E que está agora, né, em seu segundo casamento com a Zulmira, né? Sólida amizade fizera-se entre as personagens de nossa história. Semanalmente se visitavam, com intraduzível contentamento para Evelina, que se convertera em pupila de Antonina, tão grande a afinidade que lhes caracterizava as predileções e tendências. Então vejam bem, gente, semanalmente eles se visitavam, não era só a Antonina que ia na casa do Amaro e da Zulmira, mas eles também iam na casa da Antonina, né? Deixa eu pegar aqui, que a minha tela aqui, rodei ela aqui demais. Deixa eu achar o texto aqui, né? Ah, tá, achei aqui, vamos lá. O templo doméstico de Amaro transfigurara-se. O otimismo infiltrara-se ali, consolidando moradia nos corações. Então, vamos recordar um pouquinho, gente. Aqueles espíritos que estavam frequentando a casa dos outros são espíritos também que já estavam envolvidos, né? Espiritualmente. Tem uma ligação espiritual. Olha só, a Lola, ela era a esposa do Leonardo Pires. Lembra do Leonardo Pires? Ele está desencarnado ainda, não reencarnou. E a Zulmira a Zulmira era a Lina, né? A Lola e a Lina não se conheciam, né? As duas, elas tiveram contato com Esteves, que é o Mário Silva. Então, olha só, tanto a Zulmira, né, quanto a Lola, elas tiveram contato com o Esteves, desculpa, com o Mário Silva, o enfermeiro Mário Silva. E hoje, elas se tornaram grandes amigas e visitavam-se semanalmente, né? E era importante essas visitas ocorrerem para trazer o equilíbrio aos personagens envolvidos. Então, a espiritualidade promoveu a aproximação dessas pessoas para que ali, com esse contato, eles irem se reequilibrando. Então, continuemos aí no livro. Passeios domingueiros começavam a surgir, e Silva, agora unido a todos, parecia voltar à juventude nascente. A camaradagem social modificara-lhe a afeição. Perderia a taciturnidade, né? Ou seja, aquela tristeza, melancolia, em que se mergulha a maioria dos solteirões. Lisbela apegara-se a ele com extremado carinho, e os irmãos Haroldo e Henrique dele fizeram confidente de todas as realizações infantis. Então, olha só que coisa interessante, gente. O Mário Silva, ele se afeiçoa aos 3 filhos de Antonina. Ele se afeiçoou a Antonina e também aos 3 filhos, né? E olha só, ele, né, está se aproximando de uma viúva, né, que já tem filhos. E quando a gente tem um sentimento sincero pela pessoa com a qual a gente vai se unir, ela tendo filhos, e a gente desenvolvendo a aproximação por esses filhos, a gente acaba herdando esses filhos, né? Acaba herdando os filhos. Várias vezes, Amaro e a esposa acompanharam com amoroso respeito o culto evangélico na residência de Antonina, retirando-se edificados e felizes. Aquela moça, viúva e digna, cada vez crescia mais na admiração deles, e dentro de suas limitadas possibilidades, o ferroviário começou a fazer, pela educação inicial dos meninos, tanto quanto era possível,
associando o enfermeiro em todos os seus empreendimentos em semelhante direção. Então, veja bem, gente, o Amaro, né, e a Zulmira passaram a frequentar a casa da Antonina e frequentavam o culto do Evangelho do Lar também. E ficaram encantados, né? Gostavam muito da culto do Evangelho no Lar. Então, olha a importância da gente fazer o Evangelho no Lar. Isso é importantíssimo para todos nós. Quando a gente faz o Evangelho no Lar, uma reunião em família, quando a gente faz isso desarmado, faz isso com sinceridade, faz isso com a responsabilidade que a gente precisa ter com relação aos ensinamentos espíritas, e a gente convida alguém, aquela pessoa sente aquela energia. Então, além de perceber, de aprender muita coisa boa, que são os ensinamentos de Jesus explicados pela doutrina espírita, aquilo fica aclarado na mente das pessoas. E ela sente também aquelas energias benfazejas, né? E a gente vê também que o Amaro, como ele tinha um bom poder aquisitivo, tinha um bom emprego, ganhava bem, ele começou a ajudar a Antonina, que não ganhava, né? Era uma pessoa, digamos assim, assalariada, né? E com 3 filhos para cuidar, então ele passou a ajudá-la, né? Na educação dos filhos, né? Para levar aquele lar à frente, e passou a ajudá-la também. Certa manhã, de claro domingo, achávamos-nos de passagem no domicílio de Amaro, né? São o André Luiz falando, né? Ainda em serviço de saúde de Zulmira, quando Silva veio ao encontro do amigo para aguardar a chegada de Antonina com as crianças. Todo o grupo familiar combinaram um almoço ao ar livre em parque próximo. O ministro, manifestando um olhar de satisfação, comentou: graças a Jesus, vemos nosso enfermeiro efetivamente modificado, mais alegre, acessível, bem disposto. Dir-se-ia que uma revolução explodiu dentro dele, asseverei concordando. O amor é assim, acentuou o nosso instrutor imperturbável, uma força que transforma o destino. Então veja bem, gente, o Mário Silva mudou muito aquele ódio que ele tinha pelo Amaro, devido às suas construções mentais lá, né, às suas imaginações, acabou, né? A vida de todos os envolvidos se transformou para melhor. Então, essa frase aí eu até sublinhei no meu livro, gente. O amor é assim, né? É uma força que transforma o destino, transforma sim, né? Principalmente com a nossa ação, porque a gente tem que exercer a ação. O amor, né, ele é tudo, né? É inabalável o amor verdadeiro, né? E tem sempre lugar e oportunidade para ele ser exercido, né? O amor sabe esperar, né? Quem ama sabe esperar, sabe ceder, sabe entender, sabe desculpar e também sabe vencer todos os obstáculos, né? Por quê? Porque é a essência divina em nós. Então, aquela pessoa que realmente ama, né? Ama, ela espera, ela trabalha, ela persiste, né? Tem paciência. Tudo isso são as qualidades que a gente pode desenvolver através da prática do amor, né? O Amaro e a Evelina, olha só, eles começaram a frequentar o Evangelho no Lar na casa do Antonina e ficaram muito felizes em conhecer o Espiritismo. O Amaro era católico, né? Mas ele era uma pessoa de uma religiosidade muito desenvolvida. Então ele ficou, né, muito feliz de conhecer a doutrina espírita também, né? A Antonina e a Zulmira, elas tinham perdido um filho em tenra idade. As duas tinham essa semelhança, né, de ter o filho desencarnado em tenra idade. E elas se confortaram com a certeza de que os filhos delas não estavam mortos, né? Estavam no plano espiritual vivos, mais vivos do que nunca, para falar a verdade, né? Então, continuemos aí. Por que Hilário ensaiasse malicioso sorriso? O orientador acrescentou: pude consultar o programa traçado para a reencarnação de Antonina, quando em nossas atividades de socorro ao irmão Leonardo Pires, e sei que ela se comprometeu a colaborar
maternalmente, para que ele obtenha novo corpo na terra. Então, lá no plano espiritual, a Antonina já se comprometeu de ser mãe do Leonardo Pires, né? E olha só, a Antonina está se aproximando de quem? Do Mário Silva, que foi também, que traiu o Leonardo Pires naquela encarnação anterior, né? Então, olha só, estão tendo condições de se reparar espiritualmente, se reparar perante a lei divina. Na condição de Lola e Bahuri, foi a causa do envenenamento que lhes terminou a paz íntima. Falta essa que nossa irmã na atualidade espera ressarcir. Acariciará o filho do coração, quem lhe foi outrora companheiro de aventuras, encaminhando-lhe a educação de ordem superior. O apontamento nos comovia. Admirado, Hilário obtemperou. Silva, desse modo, Clarencio, contudo, interrompeu-lhe a frase, completando. Silva e Leonardo enlaçaram-se em complicadas dívidas um para com o outro. Desde muito tempo, cultivam o espinheiro da aversão recíproca. Induzidos agora às teias da consanguinidade, esperamos se reeduquem. Da lei, ninguém foge. Então, os espíritos estavam ali promovendo a oportunidade deles reencarnarem na mesma família para se acertarem. Reparem bem que os espíritos superiores esperam que eles se reeduquem. Não quer dizer que eles vão se reeducar, mas estavam com todas as condições para que isso ocorresse. Agora, para isso ocorrer, dependeria de cada um. Dependeria da vontade, da ação de cada um. Os espíritos fazem a parte deles, colocam as pessoas novamente para se reencontrarem. Agora, cabe a nós, né? Vamos nos colocar nessa situação. A gente encontra e reencontra as pessoas que a gente precisa, aqueles espíritos que a gente estava comprometido, né? Aí, o nosso dever é amarmos o outro, independente daquilo que, né, daquelas antipatias que a gente sente. O nosso dever é superar isso, né? Porque os espíritos fazem a parte dele, a gente precisa fazer a nossa também. Porque eles esperam que a gente faça a nossa para a gente se reparar perante a lei, né? Nesse caso, gente, o Leonardo Pires, ele viria na condição de filho daquele casal, né? Da Antonina e do Mário Silva, né? O pivô, né, dessa situação toda, que foi a Lola, ela será a mãe, né? Será a mãe do Leonardo Pires. Não vai ser uma reencarnação fácil, não. Né? É uma reencarnação provacional. Não vai ser uma reencarnação fácil. Pois eles poderão trazer dificuldades um para com o outro, né? Mas se eles souberem enfrentar essa prova, né, de uma maneira digna, eles poderão alçar voos mais altos, né? Se eles conseguirem superar as dificuldades dessa reencarnação agora, que vai ser uma reencarnação difícil, eles vão poder evoluir muito espiritualmente. É isso que é a prova. Né? É isso que é prova, é diferente de expiação. Quando a gente vem numa reencarnação expiatória, a gente vem para reparar, só reparar a gente não vai evoluir com relação àquilo. Mas, numa reencarnação provacional, quando a gente está atravessando uma prova, se a gente conseguir superar as dificuldades da prova, a gente cresce muito espiritualmente, né? Cresce muito moralmente, é um progresso enorme para o espírito. Aí, continuando no livro, né? Como se a mente do ferroviário nos sorvesse a conversação, ligando-se a nós pelos fios invisíveis do pensamento, vimos Amaro bater de leve nos ombros do companheiro, dizendo-lhe com celeiral: escuta, Mário, não me assiste o direito de qualquer interferência em tua vida. Entretanto, sentindo-te por meu irmão, venho refletindo acerca do futuro. Não te parece que Antonina seja mulher digna de teu ideal de homem de bem? O interpelado corou, encabulando-se, e porque nada respondesse, o amigo prosseguiu.
Desde o teu regresso à nossa amizade, observo com respeito crescente a distinção dessa mulher, cuja aproximação tem sido uma bênção em nossa casa. Moça ainda, pode fazer a felicidade de um lar, que seria um santuário para as tuas experiências. Comove-me a notar-lhe os sacrifícios de mãe jovem, quando, com tua aliança, preservaria a própria saúde, indiscutivelmente tão preciosa a tanta gente. Já me inteirei da posição dela na fábrica em que trabalha. É querida por todos. Para muitas colegas, tem sido a enfermeira e a irmã abnegada de sempre. Seus chefes veneram-lhe a conduta irrepreensível. Isso é admirável numa viúva de apenas 32 anos. Além disso, reparo-lhe os filhinhos unidos ao teu coração, como se te pertencessem. Não te dói vê-la enfrentar sozinha a batalha que se consome? O Amaro, ele se viu na necessidade de uma conversa franca com o Mário. Né? Ele se viu nessa necessidade. O Amaro, ele tinha um bom salário, ele começou a ajudar a Antonina com as crianças, então ele se viu nessa condição de ter essa conversa com o Mário. O Mário estava lá, sozinho na vida, solteira, e ela, né, a Antonina, lidando com essas dificuldades todas, e ele observou uma atração entre os dois, né? Não somente entre os dois, mas como e também um envolvimento também com os filhos dela. Então, ele percebeu isso, que os dois se unindo, eles poderiam se ajudar, se reequilibrar, crescerem, todos crescerem, inclusive os filhos, né? O enfermeiro, algo refeito da estupefação, que lhe assomara do íntimo, replicou humilde: compreendo, tenho examinado essa possibilidade. No entanto, não sou mais uma criança. Por isso mesmo, revidou o amigo encorajado, a hora presente exige método, reconforto, proteção. Um pouso doméstico é investimento dos mais preciosos para o futuro. No entanto, considero que o coração no meu peito assemelha-se a um pássaro entorpecido. Sinto-me francamente incapaz de uma paixão. Que tolice, ajuntou o interlocutor bem-humorado. A felicidade é quase impraticável nas afeições impulsivas que estouram do sentimento à maneira de champanhe ilusória. E sorrindo, acentuou: o amor dos namorados, com 90 graus à sombra, por vezes é simples fogo de palha, deixando apenas cinza. À medida que se me alonga a experiência no tempo, reconheço que o matrimônio, acima de tudo, é união de alma com alma. Falo com o discernimento do homem que se consorciou por 2 vezes. A paixão, meu caro, é responsável por todas as casas de bonecas, que oferecem por aí espetáculos dos mais tristes. Aí nós passamos a fazer uma observação, né? Que ao contrário do amor, a paixão, embora se a paixão for equilibrada, ela pode ser um passo na jornada. Mas uma paixão desequilibrada, né? Ela gera o mal, né? Aí seria interessante, depois você dá uma olhadinha lá no Livro dos Espíritos, na questão número 907, 908, até 912, tá? Questão 907, 908, 909, 910, 911 e 912, em que os Espíritos vão nos falar a respeito da paixão, que ela é importante para nos impulsionar, mas a partir do momento que a paixão governa os nossos sentimentos e a nossa vontade, aquilo a gente não tem o controle disso e a gente faz um monte de besteira, né? Então, dá uma olhadinha nessas questões, tá, gente? Da 907 a 912 do Livro dos Espíritos, que é importante para a gente entender essa frase aí,
que foi falada, que a gente leu agora há pouco, tá? A amizade pura é a verdadeira garantia da aventura conjugal. Sem os alicerces da comunhão fraterna e do respeito mútuo, o casamento cedo se transforma em pesada algema de forçados do cárcere social. E aí, a gente lembra, né, que o Mário Silva, ele trazia uma marca muito profunda de dor, né? Porque ele amava a Zulmira, que estava agora casada com Amaro. Mas hoje, né, agora, nesse momento, isso não influencia mais o Mário Silva. Ele já havia superado isso, né? Mas, como isso lhe havia deixado uma dor muito intensa, ele tinha o receio de passar por um sofrimento semelhante a esse novamente, né? Por isso que ele estava reticente em casar novamente, né? Ele estava com medo, né? Com receio de se ferir psicologicamente, sentimentalmente de novo, né? O Amaro, ele relatou que havia necessidade de alguém para dividir momentos de alegria e momentos de tristeza também, porque o Amaro já tinha passado por experiência de 2 casamentos, né? E que o Mário, ele poderia superar esses receios, né? Se levasse com seriedade, né? Com vontade mesmo, ele poderia superar isso. Mário ouvia as reflexões do companheiro entre enlevado e surpreso. Sim, pensava, desde que se aproximara de Antonina pela primeira vez, nela sentira a mulher ideal, capaz de entender-lhe o coração. Devotara-se a ela e aos 3 pequeninos com imenso carinho e inexcedível confiança. Aquele generoso e singelo incorporar-se-lhe-ia à existência. Se fosse compelido à separação por qualquer circunstância, indubitavelmente se sentiria lesado em suas mais caras alegrias. Enquanto Mário se confiava às considerações do minuto rápido, Silva ia memorando. A figura de Antonina penetrava-lhe agora os recessos do coração. O valor e a humildade com que a nobre criatura afrontava os mais difíceis problemas tocavam-lhe as fibras recônditas do ser. O sacrifício permanente pelos filhos, realizado com sincera alegria, o desprendimento natural das futilidades que costumam cegar o sentimento feminino, a solidariedade humana com que sabia pautar as relações com o próximo e, sobretudo, o caráter cristalino de que dava provas em todos os lances da vida comum, apareciam naquele instante em sua imaginação de modo diferente. O Mário Silva, ele ouvia, né, o que Amaro estava falando, ele refletia. E o Amaro, por ser íntegro, ele captou a conversa que o André Luiz, espírito, né, e Hilário estavam tendo no mundo espiritual. Olha só, o Amaro, né, onde que é a sintonia espiritual? A intuição, digamos assim, né? Então ele estava captando aquela conversa que o André Luiz, o Hilário, estava tendo no mundo espiritual. Absorto, parecia contemplar as roseiras lá fora, indiferente ao mundo exterior. Longos momentos passou, assim revivendo e meditando o passado. Em seguida, como se despertar-se de longa fuga mental, encarou o amigo frente a frente e concordou. Amaro, tens razão. Não posso desobedecer ao comando da vida. Não puderam, contudo, prosseguir. A viúva e os filhinhos chegaram felizes, provocando a presença de Zulmira e Evelina, que vieram à recepção alegremente. Deixamos nossos amigos na doce algazarra da intimidade doméstica e voltamos ao nosso templo de serviço. Olha só. Então, os espíritos lá, né, deixaram eles lá, né, na sua intimidade doméstica e voltaram
o lugar deles lá, para o tempo de serviço, para fazer outro serviço. E aí a gente precisa ter em mente que os espíritos superiores, eles não estão o tempo todo à nossa disposição. Então, não. Eles vêm à nossa ajuda, vêm em nosso auxílio, mas eles não ficam o tempo todo ali, não. Eles têm os afazeres deles também. O André Luiz, ele, naquele momento, ele para as suas anotações para prosseguir num próximo momento, né? E passar aí para nós no decorrer desse livro. Mas lembra, ele parou aqui, ele já foi fazer outras coisas. Os espíritos superiores, eles não ficam à nossa disposição 24 horas por dia. Por isso é que quando a gente faz o culto do evangelho no lar, quando a gente vai numa reunião espírita, a gente precisa ter disciplina de chegar no horário, de cumprir o horário, porque os espíritos, eles se programam. Já pensou? Está programado um culto do evangelho no lar, uma reunião espírita, um grupo de estudo, e a pessoa não vai ou chega atrasada e tudo. Às vezes a presença daquele espírito que estaria ali para auxiliar aquela pessoa naquele momento não vai ocorrer, né? E se a gente não tem disciplina, a gente não tem a presença, não tem a simpatia dos espíritos superiores, né? Então isso é importante, por isso que a disciplina é importante para nós, né? Porque para os espíritos superiores não vai fazer diferença, né? Quem vai ser prejudicado é a gente, né? E quem vai ser auxiliado, se nós tivermos disciplinas e comprometimentos, seremos nós mesmos. Muitas indagações assaltavam-nos o pensamento. Todavia, Clarencio limitou-se a dizer: o tempo é como uma onda, flui e reflui, da nossa sementeira havemos de colher. Transcorridos alguns dias, amigos espirituais de Antonina trouxeram-nos boas novas do contrato promissor. Mário e a jovem viúva esperavam efetuar o matrimônio em breves dias. Visitamos o futuro casal diversas vezes antes do enlace que todos nós aguardávamos contentes. Amaro e Zulmira, reconhecidos aos gestos de amizade e carinho que recebiam constantemente dos noivos, ofereceram o lar para a cerimônia do que, no dia marcado, se realizou com um ato civil na mais acentuada simplicidade. Muitos companheiros de nosso plano acorreram à residência do ferroviário, inclusive as freiras desencarnadas. Lembra dela, gente? As freiras desencarnadas, que consagravam ao enfermeiro particular estima. Então, a Zulmira e o Amaro se propuseram a fazer a festa do casamento na casa deles, porque a residência da Antonina ela era muito pequena, não teria como acomodar aquelas pessoas, aqueles convidados, né? E aí a gente precisa, né, parar para pensar, né? Quais são as nossas companhias espirituais? Será que nós fazemos os espíritos superiores despertarem a sua atenção para conosco? Né? Então, se a gente praticar boas obras, se a gente tiver disciplina, tiver comprometimento com uma tarefa do bem, certamente nós despertaremos a atenção dos espíritos superiores, né? A casa de Zulmira, enfeitada de rosas, regurgitava de gente amiga. Então estava cheia de pessoas amigas ali. A felicidade transparecia de todos os semblantes. À noite, na casinha singela de Antonina, reuniram-se quase todos os convidados novamente. Aí foram para lá, né? Para a casinha simples dela, estão indo lá. Os recém-casados queriam orar em companhia dos laços afetivos, agradecendo ao Senhor a aventura daquele dia inovidável, né? Daquele dia inesquecível. O telheiro humilde jazia repleto de entidades afetuosas e iluminadas, inspirando entusiasmo e esperança, júbilo e paz. É a companhia espiritual que a Antonina elegeu, né? Convidou, né? Através daquele tempo todo que ela tinha o comprometimento em fazer o evangelho no lar, da sua prática do bem, né? Da sua abnegação, né? Do seu altruísmo,
na sua vida. Foi conquistando a companhia dos benfeitores espirituais. Quem pudesse ver o pequeno lar em toda a sua expressão de espiritualidade superior, afirmaria estar contemplando um risonho pombal de alegria e de luz. Na salinha estreita e lotada, um velho tio da noiva levantou-se e dispôs-se à oração. Clarencio abeirou-se dele e afagou-lhe a cabeça que os anos haviam encanecido, ou seja, branqueado, né? E seus engelhados lábios, no abençoado calor da inspiração com que nosso orientador lhe envolvia a alma, pronunciaram comovente rogativa a Jesus, supliciando-lhe que os auxiliasse a todos na obediência aos seus divinos desígnios. Lágrimas serenas velavam-nos o olhar. Terminada a prece, Haroldo, Henrique e Lisbela, vestidos de branco, distribuíam licores e guloseimas. Emocionados, acercamo-nos dos nubentes para as despedidas. Abraçamo-nos, vimos junto dele que Evelina, no fulgor de sua primavera juvenil, aceitava a proteção carinhosa de um rapaz que fitava enamorado. Então, olha só, gente, a Evelina, né, na sua juventude, né, estava lá super jovem, mas estava crescendo, né? Então, já começa a se aproximar uma outra pessoa, né, um jovem, já começa a observar a Evelina. O ministro sorriu e explicou-nos. Este é Lucas, irmão de Antonina, atualmente futuroso gráfico na capital paulista, cuja bela formação espiritual associar-se-á em breve com a primogênita de Amaro para a execução de tarefas que a esperam no mundo. Então, olha só, gente, a programação espiritual, aquele jovem que ali está, né? E a Evelina, que é um espírito, digamos, que foi o pivô, né, de todas essas benfeitorias espirituais, Evelina, que já era esse espírito evoluído também, eles se combinaram, né? Fizeram um projeto lá no plano espiritual de reencarnarem e se casarem, se unirem para desenvolverem uma tarefa aqui na Terra, né? O André Luiz, ele despertou nele, né, que havia alguém que estava olhando para a Evelina, né? O André Luiz, ele observou, opa, alguém está olhando para a Evelina, né? A Evelina era uma jovem bonita, né? E o Lucas se aproximando da Evelina, a gente vê que era uma reencarnação programada para que eles possam cumprir aqui na Terra um papel designado para cada um. Esse papel, né, já foi planejado lá no plano espiritual por eles mesmos, para desenvolverem uma tarefa aqui. E pela superioridade desses dois espíritos, vai ser uma tarefa grande, né, uma tarefa redentora, cortando-nos a possibilidade de excessivas inquirições. O instrutor acrescentou: tudo é amor no caminho da vida. Aprendamos a usá-lo na glorificação do bem com o nosso próprio trabalho, e tudo será bênção. Retiramo-nos satisfeitos, e porque o dever nos convocava à distância, seguimos à frente, tentando assimilar com nosso abnegado orientador a preciosa conjugação do verbo servir. E aí, a gente termina esse capítulo de hoje, né? Já chegando na reta final desse livro, onde daqui a 2 capítulos nós encerraremos o estudo desse livro. Então fica aí para nossas reflexões esse estudo, mas depois dá uma olhadinha lá no Livro dos Espíritos, né? Na questão 907 até a 912, que vai falar a respeito das paixões, né? É muito importante a gente dar uma olhadinha lá no Livro dos Espíritos. Precisamos ter o nosso comprometimento com a base espírita, a base de Allan Kardec. Porque se a gente não fizer esse estudo paralelo, a gente faz aqui breves comentários, mas a gente só vai assimilar mesmo se a gente refletir sobre o que foi falado aqui, né? E é bom a gente dar uma conferida, né? Uma estudada, uma lida,
refletir naquilo que o Livro dos Espíritos também está falando a respeito. Aí quando a gente faz isso, a gente lê, a gente reflete, a gente cresce espiritualmente. Porque não adianta a gente ficar indo num monte de reunião espírita, um monte de palestra pública, participar de um monte de grupo de estudos, se a gente não faz a nossa parte individualmente. Porque o crescimento, gente, ele é individual e coletivo. Às vezes a gente está ali no grupo de estudo, mas a gente precisa fazer a nossa parte individual, a gente com a gente. E num estudo é isso, né? Porque se a gente só ficar lá estudando em grupo, não vai adiantar. A gente vai lá, estuda em grupo, debate, coloca as nossas ideias, absorve ideias diferentes de outras pessoas, e aí, quando a gente vem assim para casa, a gente lê o livro, a gente raciocinar, a gente refletir a respeito disso, aí sim a gente está crescendo. Então, o estudo é isso. Tem o estudo em grupo, mas é importante o estudo individual, né? Para a gente fazer as nossas reflexões íntimas. Então, fica aí o convite. Dá uma olhadinha lá no Livro dos Espíritos, ou então em alguma outra obra básica, né, do Allan Kardec, que você lembrou aí, e dá uma conferida. Porque são essas reflexões que vão promover o nosso crescimento espiritual, né? Porque a partir dessas reflexões a gente introjeta aquilo tudo em nós, passa a ser parte da gente. Aí a gente pode exercer aquilo no dia a dia, naturalmente, quando alguma oportunidade, quando a gente tiver alguma oportunidade na vida, a gente já vai poder fluir aquilo naturalmente, porque já vai estar em nós. Então, vamos encerrar hoje aqui, né? Falta aí uns 20 minutos para completar 1 hora, mas nós vamos encerrar, para que você tenha tempo de olhar lá o Livro dos Espíritos, tá ok? E na semana que vem, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui novamente. Então, antes de fazer a nossa breve prece para finalizar, a gente quer transmitir um aviso aqui. Faltam agora só mais 2 capítulos para a gente encerrar esse estudo do livro Entre a Terra e o Céu. E o CESLUZ, né, que é o centro que a gente está participando, vai iniciar um novo grupo de estudos da obra, também de André Luiz, da obra Ação e Reação. Então, se você quiser participar desse grupo de estudo, esse vai ser só presencialmente. Ele não vai ser virtual, não vai ser gravado. Por quê? Porque para esse estudo é essencial que seja presencial, né? Do livro Entre a Terra e o Céu, não, esse aqui a gente está terminando, do livro Ação e Reação, que vai ser o próximo. Esse vai ser somente presencial. Mas se você não puder participar presencialmente, você pode adquirir o livro ou pegar emprestado na biblioteca espírita, né, ou emprestado com alguém, ler o livro, refletir, porque é importante que você prossiga nos seus estudos. Tá ok, gente? E fica aí o convite. O próximo livro, Ação e Reação, nós vamos estudar presencialmente lá no CESLUZ. Então vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Jesus, vamos agradecer aos amigos espirituais que nos deram essa oportunidade de aprendizado. E aqui a gente quer agradecer também ao espírito André Luiz, a todos os espíritos que participaram dessa tarefa, né, de trazer essas informações para a gente, e agradecer também a Chico Xavier, que foi o médium responsável por trazer as informações para nós. Muito obrigado, Chico, obrigado, Jesus, obrigado, espíritos amigos, por estas oportunidades de aprendizado, estas oportunidades de reflexão. Te pedimos, querido Jesus, que continue conosco, nos abraçando mentalmente e estendendo os seus eflúvios de paz, serenidade, saúde e renovação para nós e por aquelas pessoas que passam por nossa tela mental. Fica conosco, Mestre, agora e sempre. Que assim seja. E aí, então, nós encerramos esse nosso estudo de hoje e fica o convite para a semana que vem a gente estar aqui virtualmente participando. Então, até a semana que vem. Tchau.